Olá, caros estudantes. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos assiste agora. Nós somos alunos do sistema do Fares Brito de Ensino e nossa missão de hoje é tentar ensinar a vocês um pouco mais sobre a trigonometria, no qual estamos abordando o assunto de arcos trigonométricos com a subdivisão de arcos duplos, que são uma matéria após a adição de arcos que vocês devem ter visto anteriormente. Mas afinal, o que seriam os arcos duplos? Os arcos duplos são relações trigonométricas utilizadas para calcular seno, cosseno e tangente, de arcos que foram multiplicados por 2. Exemplos onde essas fórmulas podem ser usadas: seno de 2 vezes 30, cosseno de 2 vezes 45 e tangente de 2 vezes 15. Observe que seno de 30 é igual a 1 meio, e que seno de 2 vezes 30 é igual a seno de 60, que é diferente de 1 meio vezes 1 meio. Observe que ao multiplicar o seno de 30 por 2, não significa que o seu valor tabelado também será multiplicado. As técnicas utilizadas para o cálculo de razões trigonométricas envolvendo arcos duplos são baseadas nas fórmulas de adição de arcos. Ou seja, eu multiplico o ângulo em si. Então, seno de 2 vezes 30, eu estou multiplicando o ângulo, não o valor dele. Porque o seno de 30 vale 1 meio. Mas, se eu multiplico o seno de 2 vezes 30, não estou multiplicando 2 vezes 1 meio, e sim apenas o ângulo. Ou seja, 2 vezes 30 é igual a 60. O seno de 2 vezes 30 é igual a seno de 60, mas não significa que eu esteja multiplicando o valor correspondente a esse ângulo. Para obter a fórmula do arco duplo, consideramos a soma e a subtração de dois arcos. Assim, temos que, para fazer o cálculo do seno de dois arcos de valores diferentes, consideramos que a fórmula inicial é seno de A mais B é igual ao seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes o cosseno de A. Então, para a fórmula do arco duplo, basta considerar que A é igual a B. Como nós vamos usar só uma variável, no caso vai ser a variável A. A fórmula, então, fica seno de 2A é igual a 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Essa é a relação usada para determinar o seno do arco duplo. Cosseno. Quando é necessário calcular o cosseno da soma entre os arcos A e B, a gente vai usar essa forma. Cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Tem uma frasezinha que ajuda a memorizar, que é cossa, cossa, senta, senta. Mas, como o A e o B, eles representam o mesmo valor, então a gente vai trocar o B por A para ficar apenas uma variável. Então vai ficar cosseno de A mais A, que antes era A mais B, agora é A mais A, porque é o mesmo valor. Cosseno de A mais A é igual a cosseno de A vezes cosseno de A, menos seno de A vezes seno de A. Resumindo, vai ficar cosseno de 2A é igual. Como ele está multiplicando cosseno de A vezes cosseno de A, então é só elevar o cosseno ao quadrado. Então vai ficar cosseno ao quadrado de A. Menos, e como ele está multiplicando seno de A vezes ele mesmo, vezes seno de A, é só elevar ao quadrado. Então vai ficar cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Só que ainda existem outras duas fórmulas para representar o cosseno do arco duplo, que é baseada na relação fundamental da trigonometria. Bem aqui nesse quadradinho rosa, no cantinho direito, tem dizendo qual é a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a 1. Baseado nessa fórmula, que é a relação fundamental, a gente obtém essas outras duas fórmulas que está embaixo, que é cosseno de 2A é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de A menos 1, ou cosseno de 2A é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de A. Ou seja, no cosseno, você tem aquela primeira fórmula do lado esquerdo, né? Cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. E você pode usar também essas duas fórmulas do lado direito aqui embaixo. Pronto. Pronto, vamos resolver o primeiro exercício. No primeiro exercício, eu vou chamar seno de 22,5 de A, né? E o cosseno de 22,5 de B. Logo, A mais B está elevado ao quadrado. Aqui formou o quê? Um produto notável. E como é que é o produto notável?
o quadrado do primeiro mais 2 vezes A vezes B, ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou seja, A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Pronto, depois que a gente formou isso aqui, agora é só substituir. Onde tiver a gente bota seno de 22,5. Onde tiver B, a gente bota cosseno de 22,5. Pronto, aqui eu substituí, onde tinha A, eu botei seno de 22,5, e onde tinha B, eu botei cosseno de 22,5. Só que aqui a gente percebe que formou a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de um número mais o cosseno ao quadrado desse mesmo número é igual a 1. Tá aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E é justamente isso aqui. Então, este mais este formam 1. Então, 1 mais, e aí só faço repetir isso aqui. Pronto. Só que aqui, o que foi que aconteceu? A gente acabou de achar, assim, né? Esse mais esse ficou 1 e depois a gente repetiu isso. Então, isso aqui, a gente acabou de achar uma das formas do arco duplo, que é aqui onde entra a matéria arco duplo, né? Que é 2 seno de x vezes cosseno de x é igual a seno de 2x. Se eu tiver um pouco confuso, tá aqui a fórmula. A primeira fórmula do arco duplo. Seno de 2a, ou x, né? Não importa a ou x. Então, seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. E é justamente o que está aqui. O 22,5 é o x. Nesse exercício, o x vale 22,5. Então, é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui? Então, vai ficar 1 mais seno de 2x. Aí, aqui a gente vai substituir o x por 22,5. Pronto. 1 mais seno de 2x. O x vale 22,5. Então, 1 mais seno de 2 vezes 22,5. 2 vezes 22,5 é 45. Então, 1 mais seno de 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E repete 1. Aqui não tem como somar, então a resposta final é 1 mais raiz de 2 sobre 2. Aí vamos só recapitular. Aqui virou um produto notável, né? A mais B ao quadrado. Onde tinha A, a gente botou seno de 22,5. E onde tinha B, a gente botou cosseno de 22,5. E aqui formou a relação fundamental da trigonometria, né? Que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E no final a gente achou a fórmula do arco duplo, que é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x é igual a seno de 2 vezes x. No caso, o x é o 22,5 nesse exercício, então a gente só faz substituir e achamos a resposta final. A fórmula usada para encontrar a tangente da soma dos arcos A e B é: a tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B, sobre 1 menos tangente de A vezes a tangente de B. Visando determinar a fórmula utilizada para encontrar a tangente do arco duplo, também faremos A igual a B e substituiremos B por A, na fórmula assim. A tangente de A mais A é igual a tangente de A mais a tangente de A, sobre 1 menos tangente de A vezes a tangente de A. Vai dar a fórmula da tangente de 2A igual a 2 tangentes de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Essa é a relação usada para determinar a tangente de um arco duplo. Bom, agora eu vou resolver o segundo exercício. O enunciado de: sabendo que o cosseno de x é igual a 3/5 e 0 é menor do que x, que é menor do que π sobre 2, calcule a tangente de 2x. Aí aqui tem a forma: tangente de 2x é igual a 2 vezes tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x.
Para responder o valor da tangente de 2x, basta que você saiba o valor da tangente de x. O cosseno, ele é bem tranquilo. Então, se você sabe resolver o cosseno, você pode resolver a tangente bem facilmente. Uma maneira seria aplicar a relação fundamental da trigonometria, que no caso seria seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Aí você acha o seno. E lembrando que tangente, ele é igual ao seno dividido pelo cosseno. Então, quando você achar a tangente, é só substituir aqui na fórmula. Mas aqui a gente vai fazer de outra maneira. Você pode observar que o ângulo x, ele está no primeiro quadrante. E então, você pode fazer um triângulo retângulo. Aqui o ângulo x. Porque já que o ângulo está no primeiro quadrante, ele automaticamente é um ângulo agudo. E a fórmula do cosseno é exatamente cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui vai ficar o 5, que é a hipotenusa, e bem aqui o cateto adjacente, que é o 3. Esse triângulo nem precisa aplicar o teorema de Pitágoras, porque esse é o famoso triângulo 3, 4 e 5. Então, aqui automaticamente já é 4. Aí, bem aqui, você vai colocar a fórmula da tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que no caso é o 4 e o 3. Então, é só você vir aqui na fórmula e fazer a substituição. Você repete tangente 2x é igual a 2 vezes 4 terços sobre 1 menos 16 sobre 9, certo? Aí, aqui você faz 2 vezes 4, 8, repete o 3. E aqui, nessa fração aqui de baixo, você pode usar aquele macete, 9 vezes 1 é 9, 9 menos 16, vai ficar menos 7. Então, fica menos 7 sobre 9, certo? Então, você vai usar aquela propriedade matemática que repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, bem aqui você vai colocar 8 terços vezes 9 sobre menos 7. Você corta esse 9 com esse 3 aqui, fica 3. E aqui automaticamente vai dar menos 24 sobre 7. E aqui é o resultado dessa questão. Então, resumindo, a gente trouxe aí o resumo das fórmulas, né? Porque a gente imagina como ficou um pouco confuso na explicação. Mas tá aí, a fórmula do seno é seno de 2A é igual a 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. E o do cosseno, que são 3 fórmulas, a principal é a primeira, mas você pode usar as outras duas baseando na relação fundamental da trigonometria, né? Já tá aí, e a da tangente, que é simples, é só substituir também. Tangente de 2A é igual a 2 vezes tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Pronto, acabou.